esses conflitos se intensificaram, porque mudou-se a dinâmica das pessoas. A dinâmica de vida deu uma tranca, né? Fez uma pivotagem, né? Deu um tranca, e aí todo mundo teve que viver uma dinâmica existencial diferente. A partir dessa nova dinâmica de convivência, então surgiram as questões da ampliação e intensificação dos conflitos familiares. Então, a gente vai falar de um tema aqui que eu tenho pesquisado, tenho me debruçado a estudar, e muitas pessoas têm falado disso, né? Para a gente refletir, né, o porquê dessas questões, né, e como a gente pode lidar melhor com elas. Lembrando assim, gente, a grande questão dos conflitos não é que eles existam, porque eles vão existir. Essa é uma tecla que todos os especialistas em família, né, os mais sérios, vão sempre bater nessa tecla. Os conflitos vão existir. Ponto. A maneira como a gente consegue ou não lidar com esses conflitos, aí agora vai diferenciar de casal para casal. Se você pega, por exemplo, né, Salomão escreveu aí os Provérbios, né, há quase aí 2.900 anos atrás. Você pega esse provérbio aqui, ó, olha só. É melhor comer pão seco e viver em paz do que comer filé diariamente numa casa onde só existe briga e discussão. Então, veja, a gente não está falando de algo que é um fenômeno novo, né? Fala-se, sabe que há muitos termos que vão surgindo nessa época e que são termos inúteis, né? Você falar, por exemplo, do novo normal. O que é o novo normal? Então, a dinâmica da existência vai nos trazer situações novas sempre. Agora estamos vivendo essa. Então, falar de conflitos dentro de casa, repito, Salomão, 2.900 anos atrás, aproximadamente, quando escreveu essas palavras, ele já falava disso, né? É melhor comer pão seco. Pão seco. Sabe aquele pão que você trouxe da padaria e deixou numa vasilha, né, que não era plástica e que ele seca? Ele diz, é melhor roer um pão seco e viver em paz do que comer, né, um jantar maravilhoso, ter comidas maravilhosas numa casa cheia de brigas e discussões. Ou seja, vamos começar a nossa dinâmica de conversa por aqui, né, de que a gente não está tratando de algo fenômeno da atualidade. Não. Muitos casais têm me perguntado, o que a gente faz agora? Gente, isso sempre existiu. Então, não estamos falando de algo fenômeno pandemia, fenômeno ocorrido, né, durante esse período de isolamento. Estamos falando de um fenômeno humano, puramente humano, histórico, que, nessas circunstâncias, se intensificam. Então, é o que nós estamos vivendo. O quê? A intensificação disso. Porque, normalmente, né, estou vendo aí temos aí 47 participantes nesse momento, né? Vários aparecem nos vídeos aí, casais juntos, outras pessoas sozinhas, mas quantas pessoas aí? Eu sou capaz de apostar que, para a maioria esmagadora de vocês, isso é bem real. A dinâmica mudou. Exceto aqueles que estavam aposentados e já viviam ali o cotidiano de estar dentro de casa, a maioria esmagadora que está aí está vivendo isso, está mais dentro de casa, tá? Teve que fazer arranjos para a sobrevivência dentro de casa, né? Arranjos, inclusive, muito práticos, né? Exemplo, né,
é provável que para a maioria de vocês aí não tenha ninguém vindo de fora para ajudar nas tarefas domésticas. E as pessoas tiveram que fazer um arranjo diferente para que desse conta dessas tarefas. Porque a gente sabe, tarefa de casa, quando é que zera? Não tem um momento, né, de que acontece, zerou todas as tarefas de casa. Não há esse momento. Quando eu até brinco, quando a gente contabiliza isso, né, e convive com isso, a gente vai viver melhor, porque você arrumou, deixou a casa um brinco, não vai ficar assim por 5 segundos que sejam. Então, a gente teve que fazer um rearranjo. Para fazer esse arranjo novo, aí você vem as diferenças, especialmente de opiniões, os conflitos que são... Aí vou usar uma palavra aqui, né? Gente, conflitos são inevitáveis. Inevitáveis. A gente brinca assim, para que duas pessoas coexistam sem nenhum tipo de conflito, seria necessário que uma delas se isolasse, né, completamente, 100% de isolar sua personalidade, neutralizar seu jeito de ser. Isso não seria um relacionamento viável. Não seria. Seria um relacionamento chato, desagradável, né? Quem dos dois iria comandar, né? Não. Existe espaço para se negociar. No espaço para se negociar, tem espaço para a gente ter conflito. Conflito, né? Por acaso, deixa eu ver se está aqui, vou mostrar um livro para vocês aqui. Eu deveria ter tirado da estante ali, não vou achar talvez com tanta facilidade. Um dos livros que eu mais gosto de casamento, aqui, ó, aqui, ó. Esse cara ele é simplesmente o maior especialista em casamentos do mundo. Eu tenho vários livros dele. Na época dos meus estudos de especialização, eu trabalhei muito nas pesquisas desse cara, John Gottman. Esse livro aqui, 7 Princípios para o Casamento dar Certo, é um dos que eu mais gosto dele. Tem muitos livros, eu li muito desse cara. Então, ele foi o cara que mais pesquisou casamentos no mundo. É dele o resultado assim que a gente chama de, desde a época do ano 2000, o primeiro resultado científico do que faz um casamento funcionar. É dele a pesquisa que vai apontar assim. Eu já falei isso aí, em alguma reunião aí com o pessoal do Uberlândia, já falei disso, que eu gosto muito dessa pesquisa. É assim, 70% dos conflitos de um casal são permanentes. Permanentes. Por quê? Por conta disso que eu falei. O jeito de ser, que vai desde ao gosto, né, de como o ovo é frito, né, até o jeito de dormir, ao frio e ao calor, que, né, tem um destempero ali no quarto, né? Então, desde os pequenos detalhes de gostos, de manias, desde os pequenos detalhes até as questões macros que vão de finanças, sexo, ou seja, todas as questões humanas, elas têm um potencial de situações conflitantes. Porque somos pessoas. Sou ser humano. Você casa, mas casando não deixa de ser quem você é. Quando a Bíblia diz os dois se tornarão uma só carne, mas continuam sendo dois. Dois. Você e seu cônjuge. Duas pessoas. Duas opiniões, né? 2 jeitos de ver o mundo. O jeito de ver o mundo tem uma das disciplinas que dou aqui no NAS, sempre é uma disciplina chamada cosmovisão bíblico-cristã. Cosmovisão. Eu trabalho ensinando os alunos a construírem um projeto de vida, uma visão de mundo, né? Então, dentro da antropologia, da sociologia,
como que a gente constrói uma visão de mundo que seja espiritual, que seja boa? Muito bem, cada um de nós, mesmo que não tenha passado nunca por uma disciplina dessa, cada um de nós constrói uma determinada visão de mundo, que é o nosso jeito de ser. Resultado de quê? De todo um conjunto de experiências, resultado do DNA, né? Ou seja, daquilo que eu trago de herança genética do meu pai, da minha mãe, trigeracional, aquilo que eu carrego, né? E mais toda a somatória das experiências de vida forma esse ser, né? Único que é você. Esse eu absolutamente único. Aí esse eu absolutamente único passa a viver com outro eu absolutamente único dentro de casa. Como que essas duas ideias vão bater totalmente? Não tem como, não tem como. Agora vem a questão que a essa nos interessa muito. Eu pensei aqui falar um tempo e depois abrir umas perguntas, aí, algumas coisas. Né? Então vem a questão. Bom, mas aí como que a gente lida com isso? Como? Né? Isso é a resposta de que vale $1 milhão, né? Porque não se tem, meus queridos, uma resposta pronta. Já atendi algumas centenas de casais ao longo desde eu fiz minha especialização entre 2000 e 2002. Na época já atendia casais no centro de atendimento como parte da capacitação. Desde lá já atendi algumas centenas de casais. E a gente assim não tem, de fato, não existe. Se alguém tentar lhe vender isso, está tentando lhe vender uma mentira, né? Uma ilusão. E tem gente que gosta de comprar ilusões. Não tem uma fórmula que seja, né, uma fórmula boa, adequada, preferível para todos os casais, como formas de negociar. As técnicas de negociação, eu tenho um curso, faço um curso para, né, empresas e organizações, que é um curso de técnicas de negociação. Você pode conhecer todas as técnicas de negociação, de conflitos. Você pode ter feito o curso, tem um curso que se tornou famoso na última década, aí, que são as conversas não violentas, CNV, conversação não violenta. Você pode fazer o curso de conversação não violenta, e esse é um curso fantástico. Você pode ler, né, sobre conversação não violenta. Você pode entender todas as técnicas de negociação, de acordos comerciais e tudo. Dentro de casa, quando você está numa dinâmica onde um pensa de um jeito, outro pensa de outro, que técnica vai valer? Que técnica vai valer? Aí não é hora de colocar, bom, a técnica agora vai ser essa. Não vai. Porque agora entram todas as questões emocionais que afloram naquele momento, numa palavra dita de forma errada, né? Numa atitude dita do outro lado de forma equivocada, né? E afloram as emoções fortes e, né, não está ajudando, e você assim, afloram todas essas coisas e as técnicas. E as técnicas. Então, todas as técnicas que você pode conhecer, todos os cursos que você pode fazer, e é bom conhecer tudo isso. Conversação não violenta, por exemplo, é uma coisa fantástica. Você aprende, né? É um aprendizado de fazer uma conversação, né, salutar. Você pode conhecer todas as técnicas. Se você não incorporá-las, elas, na hora de uma demanda com o seu cônjuge, elas não valem nada. Um dos papas da terapia familiar sistêmica, o Dr. Salvador Minucci, ele, né, quando eu fiz minha especialização, ele já tinha morrido, mas ele deixou muito, eu assisti muitas conferências em vídeo dele. Minucci diz uma coisa assim que eu nunca esqueci. Ele dizia: você, né, aprende todas as técnicas de atender casais.
você vai se tornar bom quando você, no momento, esquecer todas as técnicas e ficar com uma essência. Isso vale para a vida. Isso vale não apenas para terapeutas de casais, não apenas para administradores de empresas, não uma mesa de negociação. Isso vale para o casamento, o nosso casamento. Então, na hora do calor de uma discussão entre um pensa de um jeito, outro pensa do outro, na hora, as técnicas todas, elas têm um valor? Tem. Mas esse valor é quando você sai daqui e coloca aqui. Se for usar a metáfora de coisas que estão intelectualizadas, coisas que estão como experiência de pele. Essa é a experiência transformadora. É quando você decide ser alguém que agregue. Não precisa das técnicas, de saber todas as técnicas. Precisa de praticar. Eu falo, tem uma disciplina que eu dou, Fundamentos do Cristianismo, que ajuda os alunos a entender as coisas que Cristo falava. Tem uma coisa que Jesus disse que era assim: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados vocês são se vocês as praticarem. Praticarem. Se vocês sabem essas coisas, nós sabemos. Nós sabemos. Então, quando nós sabemos, e aí cada um de nós se torna cada um de nós se torna a ferramenta de negociação, porque acho que caiu aqui a... Peraí. Voltou. Sumiu o vídeo um pouco, não foi? Deu uma sumida. Então, cada um de nós se torna a ferramenta de negociação. Não é aquilo que você sabe de como vai negociar com o seu cônjuge. É aquilo que você é como pessoa. É a expressão da sua pessoa. Porque, assim, os teóricos de relacionamento familiar, eles vão dizer assim, quais são os conflitos de um casal? Os conflitos de um casal têm que ver com finanças, tem que ver com a administração da casa, e agora, nessa época de pandemia, não está ajudando, ou está ajudando a administração da casa, criação de filhos, né? Parentes, né? Parentes. Né? Então, é a sogra que vai morar em casa. Então, sexo tem que ver com essas questões. E valores. Valores. Na semana passada, eu gosto de contar por aí que há 11 anos atrás eu fiz uma cerimônia de bodas de ouro. Foi a cerimônia mais linda que eu já fiz de bodas de ouro. Um casal, seu Leonardo e dona Sara. Já contei isso por muitos lugares onde eu passei. Por quê? Eles completaram, fiz a cerimônia deles de 50 anos de casamento. Ele, seu Leonardo, católico, nasceu católico, é católico até hoje. Dona Sara nasceu adventista, é adventista até hoje. Eu fiz a cerimônia junto com o padre. 50 anos de casamento abençoadíssimo. Ano passado, eu fui convidado com muita alegria. Aí foi uma cerimônia bem mais simples até, mas bodas de diamante, gente. 60 anos de casamento. E eu fui lá, junto com o padre, num sítio que eles têm aqui em Louveira, né, e fiz a cerimônia junto ali. 60 anos de casamento. Um casal doce, abençoado. Essa semana agora, aí o filho dele mandou, cara, 61 anos agora. Né? A gente queria você junto, mas agora não junto, o junto é diferente. Né? Então, a gente fez uma festinha pelo Zoom. Tem uma filha que mora nos Estados Unidos, um neto que mora no Canadá, a neta que está em Portugal terminando medicina. Então, a gente fez um Zoom de família, 61 anos de casamento. Tem até uma curiosidade. Agora não foi uma festa, foi uma coisa bem familiar, mas nos 50 e 60 anos de casamento, imagine uma coisa,
60 anos de casamento, bodas de diamante e bodas de ouro, ele usou... O vídeo travou aí? Travou não, tá indo. Pode ir, Travou tranquilo. não, né? Tá ok. Aqui, para mim, tinha travado. Imagine, 50 anos de casamento e 60 anos de casamento, ele usou, aos 60 anos de casamento, o mesmo terno que usou no dia do casamento. Pense no negócio difícil, né? Difícil, né? Ele é muito conservador. Eles são diferentes? Muito diferentes. Muito diferentes. Mas quando a gente tem opiniões diferentes sobre sexo, sobre administração da casa, sobre finanças, sobre filhos, sobre parentes, sobre valores, quando a gente tem opiniões diferentes sobre quaisquer dessas questões, mas a gente se respeita, tudo flui. E o relacionamento se torna lindo. Quando não existe isso, aí volta no verso que eu li lá, né, de Provérbios 17:1. Né, é melhor comer pão seco e viver em paz do que ter, né, filé diariamente numa casa onde só existe briga e discussão. Então, quando cada um de nós chegou no casamento, né, cada um de nós levou o quê? Uma bagagem, né? Uma bagagem de opiniões próprias, uma bagagem de manias diversas. Né? Isso é cada um de nós. Quem cada um de nós é? Traumas, né? Visões de mundo que nós construímos, certas ou erradas. Nós levamos tudo isso, nós levamos essa bagagem. Aí, cada um levou essa bagagem. Arrumar essa bagagem, gente, não é agora por ser no período da pandemia que as coisas estejam assim, não. Qualquer época da vida, a gente vai ter que lidar com isso. Lidar com isso, a gente pode. Por isso que, e aí eu tenho visto o fenômeno, aquilo que é positivo, né? Nessa época, tem muitos casais com quem tenho conversado que eles estão se dando muito melhor agora que estão juntinhos em casa. Estão se redescobrindo. Espero que entre vocês aí esteja acontecendo isso com vários de vocês. Porque vão se redescobrindo. Redescobrindo. Tempo de oportunidades. Né? Oportunidades de ter uma vivência diferente. Então, ao invés de ficar lá, né, chorando e resmungando, e sair, ao invés de ficar, né, batendo o pé, feito menino birrento, né, a gente vai se adaptando e aprendendo a conviver. Então, de novo, como que se faz isso? Gente, todas as coisas que a gente pode falar vão girar em torno de um único centro, que é o respeito. É o respeito. O respeito pela opinião do outro, o respeito pelo jeito de ser do outro, o respeito por quem é o outro. Senão, vou colocar né, vou sair um pouquinho do relacionamento casal e trazer um pouquinho para cenário do mundo, né, cenário do Brasil, melhor dizendo. Gente, você sabe que há um fenômeno, né, recente que está sendo estudado, né? Pesquisadores o tempo todo estão pesquisando. Há um fenômeno sendo estudado que é o comportamento do brasileiro. Não sei se você tem estudado sobre isso. O brasileiro sempre foi tido como um povo bom. Porque, assim, talvez você já leu sobre isso, no mercado negro de passaportes, o passaporte brasileiro sempre teve muito valor. Por quê? Porque o brasileiro, né? Pelé, o brasileiro em todo lugar chega, e como o brasileiro é muito miscigenado, não é, né? Então, um camarada, né, mais moderno, passar por alemão, né? Então, no Brasil tem, né, gente de todo tipo, essa miscelânea de gente, de cores, é rico isso. Um país, né, com um povo tido como o quê? Um povo bacana, um povo legal, um povo de cabeça boa. Gente, não é agora, né? Nos últimos anos que isso está acontecendo. É assim, fenômeno de uma década para cá.
essa década, né? Os últimos 10 anos. E aí começaram as pesquisas sobre isso. O comportamento do brasileiro tem mudado. Talvez a gente não perceba no cotidiano, porque a gente está ali envolvido na coisa. O comportamento está mudando, mudou. Então a gente pega, né, ideias políticas e a gente consegue brigar por causa de ideias políticas. Vê onde é que está a cabeça do povo, gente, com isso. Vê onde é que está a cabeça. Né? Muitos de nós aí brincamos no final do ano, de, como é que vai ser o Natal? Né? Como é que vai ser a ceia de Natal? Porque, né, é um lado direito, ele vai dar confusão, como é que vai ser? É uma brincadeira com um fundo muito sério, porque tem gente que radicaliza tanto nas suas opiniões, nas suas ideias sobre política, por exemplo, que a convivência fica ruim. Tem grupos aí de WhatsApp e aí sai o povo, porque começa a brigar e destratar. Veja, aí então eu saí do dinâmica da família e fui à dinâmica da sociedade brasileira na atualidade, que esse é um drama preocupante. Preocupante. Então a gente sai de um comportamento mais esquerda, vai para um comportamento mais direita, e aí as pessoas se engalfinham por conta disso. E essas coisas vão para dentro de casa. Então, aí, às vezes, a gente está tendo, né? Veja, conjuntura social. Aí a gente vai tendo menos paciência para lidar com a opinião do outro, com a ideia do outro, né? Com o jeito de pensar do outro. Por quê? Por quê? Porque o meu jeito de pensar é certo, o teu é errado. Então, volta agora. A gente sai da cena política, cenário político, traz para dentro de casa. Percebe? O potencial explosivo que é isso dentro de casa. Quando eu trabalhei em Porto Alegre, eu fiz amizade. Quem pega o meu livro lá, Parábola dos Caranguejos, tem uma série de ilustrações. Eu criei uns personagens para ilustrar os caranguejos. Eu criei uns personagens e um amigo meu, ele desenhou os personagens. Um cara genial, José Marcante. Ele trabalhou aí nos anos 60 e 70, ele trabalhou na Hanna-Barbera. Um cara genial, mas de tão gênio, muito complicado de se lidar. Quando eu conheci o José Marcante, Dom Marcante, ele gostava de ser chamado, ele era um camarada que tinha ido no auge de dinheiro, de tudo, e estava vivendo uma situação de penúria. Eu o ajudei de diferentes maneiras, com o pessoal da igreja e tal. E Dom Marcante, ele mostrou, uma época, umas fotos que eu nunca esqueci. Pense um cara, um artista genial, genial. Então, nessa genialidade dele, quando trabalhou na Hanna-Barbera, ele construiu, ele passou um ano, com um projeto pessoal que era construir uma miniatura de casa. Gente, você olha para as fotos, você não acredita que foi possível alguém construir um negócio daquele. Pense a perfeição dos detalhes. Um ano, um artista genial, pense, um ano, mais ou menos desse tamanho assim, a miniatura da casa. Um ano ele levou construindo. Só tinha as fotos, porque quando ele terminou de construir, ele pegou, colocou, né, olhou aqui, curtiu um dia, pegou, colocou umas bombas, as bombas de São João, umas bombas dentro, e explodiu a casa. Pensa, pensa. Às vezes, nós pegamos, né, bombas, porque, gente, foi até a partir disso, com a época que eu construí uma palestra, que era pequenas bombas que destroem o casamento e como desativá-las. Foi por conta dessa história. Porque, assim, tem gente que pega pequenas bombas e vai armando dentro de casa. Explode a casa. Por quê? Vamos pegar a nossa palavra-chave de novo? Respeito. Quando você explode o respeito, você perde os limites. Você perde a noção. Você perde
o outro. Aí o outro passa a ser o quê? O inimigo. O outro é aquele que eu olho com desconfiança. O outro é aquele que quer me sacanear. O outro é aquele que quer me punir. O outro é o inimigo. Quando o outro é o inimigo, eu vou fazer tudo para que esse outro seja rechaçado. Aí vem toda a dinâmica que a gente conhece como os conflitos. Os conflitos. Então, a dinâmica dos conflitos e a maneira de desarmar essas bombas. Então, aí eu tenho um curso que eu falo sobre isso, né, do respeito, a teoria do respeito, onde você tem, a gente precisa de uma série de aprendizados de como praticar esse respeito para com o outro, que tem seus direitos, né, que tem suas manias, né? É o outro. Então, quando eu olho para esse outro com respeito, quando eu olho para esse outro com a profundidade do meu ser, então aí acontece agora vem a outra palavra, né? O encontro. O encontro. Então, duas palavras eu queria que a gente ficasse com elas hoje à noite: respeito e encontro. Quando tem o respeito, aí acontece o encontro. O encontro desse outro, né, com quem eu convivo, agora debaixo do mesmo teto, né, com ideias distintas, com momentos, né, às vezes, mas acontece o encontro. Se não acontecer esse encontro, gente, não é viável um casamento que não tenha o encontro. Eu atendi recentemente um casal e a gente, né, planejou, vamos fazer atendimento online, né? Eu atendi um casal e a gente fez algumas sessões e eles, infelizmente, como acontece muitas vezes, infelizmente, eles descobriram que não tinha jeito. Aí você vê mais um casamento que acaba. Que triste. É sempre triste quando acaba. Porque pesa o braço de um lado, pesa o braço do outro, vai para onde? E não tem encontro. Não tem encontro porque não tem respeito. Não tem respeito, não tem encontro? Não tem casamento. Então, gente, essa é a dimensão que eu queria, né, colocar para vocês, né, dos conflitos. Os conflitos, vamos fazer um resumo, né? Os conflitos são inevitáveis. Por que são inevitáveis? Porque somos seres humanos. Como é que você pode aprender todas as técnicas, se não tiver respeito? Respeito por quem? Pelo que o outro é, por quem é o outro, pelo como o outro pensa. Então, teve o respeito, acontece o encontro. É nesse encontro que eu me abro para o outro, que eu me desnudo para o outro. Aí o casamento é viável. Aí a casa se torna, né, um lugar viável, uma habitação segura, um lugar de bênção. Essa é a dimensão do que a gente precisa para viver a dinâmica de um casamento que seja abençoado, né? De novo o verso, né? Olha o poder desse verso, né? Olha o poder desse verso, né? É melhor comer pão seco, roer pão seco e ter paz e viver em paz, do que comer filé todo dia, tem filé mignon, tem as melhores comidas, numa casa onde só existe briga e discussão. Então, o que a gente quer? Bom, se tiver o filé e a paz, né? Ele, se tiver o filé e a paz, então a gente está, né, no lugar ideal. Mas se não tiver o filé, tiver só pão, mas que tenha paz. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa, né, refletir sobre isso. Aí eu quero deixar espaço aí, o Eli vai
coordenando aí durante alguns minutos aqui, para a gente, né, abrir uma conversa, quem quer fazer uma pergunta, uma coisa. Eu vou deixar aqui no nosso chat aqui, 11 99861 5058. Tenho o maior prazer. Esse final de semana passado eu fiz uma live eu fiz um fim de semana todo com o pessoal da Igreja da Barra, lá no Rio. E aí eu gosto sempre de deixar o WhatsApp, e vários fizeram contato durante a semana, atendi vários lá, com alegria, para a gente conversar, para a gente pensar. Quem quiser trocar uma ideia, está aí o meu WhatsApp. Mas quem quiser agora aí fazer uma pergunta ou faz ao vivo ou faz só clicar no meu nome ali que aparece só para mim, aí eu não digo o seu nome e a gente tenta trocar alguma ideia aqui nesses minutinhos aí. Deixa eu já começar então, porque tem um negócio que para mim, acho que você falar um pouquinho, que é o seguinte, a questão do respeito, eu acho que é muito mais alguma coisa que eu tenho que dar do que eu tenho que cobrar o recebimento. Você concorda comigo? Porque senão fica complicado. Não, você precisa de me respeitar. Eu acho que perfeitamente. Até porque, ali, muito bem colocado isso aí, até porque é o seguinte, na maioria dos casais que a gente pega para atender, para lidar com conflito, é assim, que faz uns... Eu estava recém mudando para cá, um casal que eu já tinha atendido me procurou, queria que atendesse tal, a gente fez eles moravam longe, a gente fez algumas conversas. Mas, assim, toda a ideia que eu falei, gente, não tem como ir para frente isso. Toda a ideia do marido era que a mulher tinha que mudar. Ou seja, né, você tem que me respeitar. Para onde vai isso aí? Para lugar nenhum. Né? Então, perfeita a tua colocação. E respeito nunca é uma coisa que se impõe. Né? É uma coisa conquistada por ambos. Né? Eu acho que o respeito, quando ele é mútuo, ele é um patrimônio do casal. Patrimônio. Que o casal administra. É um patrimônio. Vale mais do que uma casa. Vale mais que uma excelente casa. É um patrimônio. Um patrimônio que vai render lucros e dividendos de uma vida abençoada. Braga, e outra coisa que eu também queria falar é que a gente pega a pandemia e coloca muito a pandemia como algo negativo. Se a gente trouxer a pandemia para dentro de casa, ela pode ser algo muito positivo, da gente aproveitar esse momento de convívio e de conflito, que o conflito ele vem e a gente tem que aproveitar ele para melhorar, para aprender a se respeitar, né? Então, assim, eu tenho visto essa parte da pandemia como muito positiva. Quando eu sou obrigada a conviver com ele e com os meus filhos o tempo todo do dia e aprender a lidar com as diferenças e tentar construir um amadurecimento nesse processo. Perfeito, perfeito. Olha que bacana isso, Jane, porque assim, olha, em todo lugar, eu ando por esse Brasil afora aí fazendo palestras, a maioria é relacionamento, casais, motivação. Então, em todo lugar onde a gente ia, há uma nota tônica daquilo que se dizia: a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para ficar em casa. Gente, essa é só conviver com você. Essa era a nota tônica. Como a gente gostaria de ter tempo. A vida é uma loucura. Você percebe como somos, né? Sim. Seres paradoxais? Aí, quando aparece todo o tempo do mundo, gente, a quantidade de memes que começaram a aparecer, né? Gente que não suporta ver de casa e coisa. Então, veja, o problema não é a localização, é o coração. É o coração. Por que eu digo, né, que falo sempre nas minhas palestras por aí, que felicidade é um artigo portátil. Você vai para onde você carrega, você está indo, está levando ela. Né? Então, é um artigo portátil. Então, o indivíduo que reclamava de não ter tempo dentro de casa... Gente, essa é a reclamação mais... Agora é o mesmo indivíduo que... Quem que aguenta ficar o tempo todo aqui dentro?
Olha que bagaceira, né? Como o senhor avalia a constelação familiar? É válida a sua aplicação? Sim, quando é feita por um profissional de excelência. Eu não trabalho constelação familiar, a gente trabalha muito na terapia familiar sistêmica, a gente trabalha muito, né, aquilo que é o genograma da família, né? Porque na construção da terapia familiar sistêmica, a gente percebe as relações dentro de casa, trazendo todo o histórico da família do indivíduo, né? Então, quando a gente trabalha o genograma da família, a gente vai vendo determinadas dinâmicas, coisas que se repetem ali. Essas, geralmente, são descobertas extraordinárias na vida de uma pessoa. Mas vale, sim, quando feito por um profissional bacana. O que mais? Mais alguém? Ou o povo está em conflito e está com medo de falar, ou então não tem conflito. Calma, deixa eu... Quem quiser colocar só meu nome aqui para aparecer, sem ser para todos, só colocar aqui no chat, eu não falo o seu nome, a gente responde também. Eu perguntei aqui olho no olho para a Dani, ele está tudo certo. Ela falou que a gente não tem conflito, não, graças a Deus. Aí. Você não deixou a gente ver isso, Duque? A parte positiva da pandemia. Tem mais um outro aspecto na questão do conflito que eu gostaria que você falasse um pouquinho também. O primeiro era uma questão do outro e não você. A outra coisa em relação ao conflito é assim, existe um limite, na sua opinião, lógico, existe um limite do abrir mão. Sabe aquele negócio, dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não entrar na briga? Mas não é complicado quando você abre mão demais só um lado e o outro não? E isso não gera mais conflito também? Porque um vai ficar... Pode ser um fator gerador de conflito e gerador de instabilidade, porque quando a relação está permanentemente, aí eu vou colocar duas questões, né? Isso, quando acontece de forma pontual, é válido, né? Bom, pontualmente aconteceu assim e tal. Agora, quando a relação fica de tal forma descalibrada, né, que só um dos cônjuges cede o tempo todo, isso gera uma fadiga, como fadiga de material, né? Você sabe que fadiga de material é uma coisa interessante, né? Tá ali aquele material em torno de fadiga, ele estoura de um momento para outro, né? Porque houve uma fadiga de material. Então a gente diz da fadiga de relacionamento, quando não é um balanço pontual, né? Não foi alguma coisa esporádica, é assim às vezes. Tem um sempre, às vezes, cede mais que o outro, mas o outro está cedendo também. Agora, quando essa relação está sempre descalibrada, ela tende a não durar, porque esse que está o tempo todo cedendo, ele vai ter uma fadiga. E acontece, não raras vezes, acontece de esse que cede o tempo todo, num dado momento, ele estoura de tal forma que inviabiliza todo aquele processo. Então, por isso que dentro da arte das negociações, né, você tem um sempre ceder, o outro sempre aceitar. Que cede não é uma coisa legal, né? Quando se negocia sempre, a gente fala em técnica de negociação que é com 50% de prejuízo, essa também não é uma boa técnica de negociação, porque racha-se o prejuízo. Agora, quando a dinâmica da relação vai se calibrando, né, para que, bom, aqui eu cedo, aqui, vai calibrando, como é a famosa relação do ganha-ganha. Senão fica o ganha-perde, ou perde-perde, porque a lógica do casamento é quando um ganha, os dois perdem. Essa é a lógica do casamento. Se tu ganhar uma discussão com o teu marido, os dois perderam. Tu ganha a discussão com tua mulher, bacana, tu provou que ela está errada. Isso é muito legal, gente. Que sensação, né? Provei que está errada. Quem tu ganhou mesmo?
Então, a lógica, né, contábil do casamento, quando um ganha, os dois perdem. Então, a gente deveria trabalhar pelo ganhar-ganhar. Essa arte é um jogo, né, que é uma arte, né? Ganhar, ganhar. Aí a relação vai se calibrando, né? Porque as emoções nossas estão sempre assim, né? Elas têm essas... Aí, se a gente vai aprendendo a calibrar, por isso ele diz assim, no casamento é uma dança que se aperfeiçoa com o tempo. Ou a gente aperfeiçoa a dança ou vai pisando cada vez mais no pé do outro e vai ficando ruim. Aí o outro cansa de dançar. Não quero mais dançar. Show. Tem mais uma pergunta? Vamos olhar se tem mais alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Bom, chegamos ao fim. Peraí, que acabou de chegar uma aqui agora. Uma pergunta boa aqui. O que pode ser feito quando o casamento está desgastado fisicamente, física e emocionalmente? Há uma coisa assim, esse cara, o John Gottman, ele é um dos defensores de que, assim, eles, quando tem os passos para um divórcio, ele consegue avaliar assim, quando o casamento vai terminar em divórcio. Muitas vezes te acerta isso, que olha, aqueles passos estão sendo dados, o casamento não tem futuro. Então, assim, quando um casamento se desgasta a tal ponto físico e emocionalmente de não ser viável, ele se torna, de fato, algo insustentável. Isso, não raras vezes, acontece de ser melhor terminar um casamento, né, por mais doloroso que isso seja, do que continuar numa relação que se torna doentia. Até porque, assim, isso é pesquisa científica, não é achismo. Achismo é uma coisa, pesquisa científica é outra. Pesquisas científicas mostram assim, quando um casamento é ruim, uma relação ruim, isso aumenta em 35% sua chance de adoecer. Isso é pesquisa, não é achismo. 35% aumenta a chance de uma pessoa adoecer. Então, assim, está vendo uma relação muito ruim, desgastada física e emocionalmente. Então, eu sou adepto e trabalho muito essa questão assim. Todo casal que está com dificuldade não deveria se separar sem antes fazer o que eu chamo de uma tentativa séria de busca de ajuda profissional. Não deveria se separar antes de buscar essa ajuda. Agora, buscou-se ajuda, criou-se todo um roteiro e não tem jeito, é melhor separar, viver em paz lá, comendo pão seco e viver em paz. Porque numa casa onde só existe briga e discussão, você vai adoecer. Aí vem a coisa assim, que é contra, né, a terapia familiar. Por que, na maioria, isso é a maioria porque é mais de 50%, maioria dos casos, terapia familiar, terapia de casal não funciona. Olha, eu trabalhando contra, né? Por que não funciona? Uma razão simples e extremamente complexa. Simples porque, quando os casais procuram ajuda, já é tarde demais. Já não tem mais jeito, já procura para separar mesmo. Então, vendo assim, está desgastante física e emocionalmente, procura ajuda, porque se passa, sabe aquele negócio, passou do ponto, se passa do ponto, às vezes procura, e não tem mais jeito, quebrou-se, fragmentou-se de tal maneira que não conserta. É melhor uma separação do que uma relação que se torne, né, inviável, né, miseravelmente doentia. Há relações que são doentias. Tem uma outra aqui, né, até que ponto é possível resolver cada um as suas questões, as suas competências individuais, sem prejudicar a comunicação entre o casal. Se ficarem individualistas, sem ficarem individualistas demais. Excelente questão. É possível não discutir... Deixa eu abordar essa questão aqui primeiro, né? Até que ponto é possível resolver essas questões, né, sem ficar individualista demais? A gente, aqui vem um negócio assim que eu tenho trabalhado muito nessa questão, que é isso aqui. Gente, pode parecer algo altamente egoísta, mas é exatamente o oposto do egoísmo.
a melhor maneira para você ser feliz no casamento é você ser feliz. Você é responsável por sua felicidade. Se você quiser no casamento tornar o outro feliz, então essa é uma atividade que ninguém consegue êxito, porque você simplesmente, por mais que se esforce, você não tem condições de fazer o outro feliz. Essa é a ilusão. Se você casa para fazer o outro feliz, agora quando cada um constrói a sua felicidade, de novo vou usar aquele termo, né? A calibração, o casamento vai calibrando quando cada um trabalha a sua felicidade e para o bem do outro, né? O bem do outro, o encontro de que eu dizia, então você tem um casamento que é duradouro e feliz, porque não é só ter um casamento duradouro, o casamento tem que ser duradouro e feliz. Então, não é ser individualista, até porque quando o camarada trabalha com individualismo, ele não é feliz. Ele não é feliz, ele é infeliz, ele é egoísta. O egoísta não é feliz. Agora, quando você trata que é a sua felicidade, né? Você trabalha as suas questões. Por isso que no centro onde eu trabalhei de terapia familiar, a gente tinha casais que eram atendidos por 3 profissionais. Um profissional que atendia o marido, outro profissional que atendia a esposa, porque são questões individuais. E outro profissional que atende o casal. Aí são as questões do casal. Porque se você traz para a terapia de casal os problemas de cada um, isso geralmente não é frutífero. Então, são questões que têm que ser trabalhadas. Têm que ser trabalhadas. Então, não é individualismo. Não corre o risco de se tornar individualista, porque o individualista, sim, não é feliz. Não vai ser feliz. Agora, quando eu sei que sou responsável por minha felicidade, sou responsável por ela, e aí eu sou o indivíduo de bem. Aí é um tema que me fascina, que é a felicidade, né? Então, quando eu sou feliz, estou de bem com a vida, eu me torno, dentro do casamento, um facilitador. Eu facilito para o outro. Porque o tempo todo eu facilito ou eu dificulto, né? Então, aí eu me torno um facilitador para o outro. Aí vem a outra questão aqui, né? É possível não discutir nunca sem prejudicar o casamento ou sem abafar as questões e adiar a resolução de problemas? É bem complexo isso aí, porque muitas vezes o que os casais fazem? Jogam para debaixo do tapete. Então, aí não é viável. Porque eu não discutir nunca é... né, tem um termo, que eu não vou usar esse termo aqui, mas, sabe, aperta o botãozinho, aquele botãozinho que tem um livro que fala disso, aperta o botãozinho, tem coisa assim, para que eu vou discutir isso? Aperta o botãozinho, tem coisa que, estou de bem com isso. É diferente de joga para debaixo do tapete. Se você pegasse a sujeira de casa e jogasse o tempo todo debaixo do tapete, você iria, em pouco tempo, inviabilizar o seu tapete. Então, o casamento que pega toda a sujeira e vai jogando debaixo do tapete, inviabiliza o tapete do casamento. Então, não é uma solução viável, né? Jogando para debaixo do tapete. Agora, o outro lado disso aqui é isso. Às vezes a pessoa, olha, sabe, não compensa. Para que vamos discutir por isso aqui? Bom, aí toca a bola para frente, né? Gente, a idade, né? E aqui estou vendo gente de diferentes idades aí, a idade tem que tornar a gente, né, pessoas melhores, com mais paciência, né? Sabe aquela música do Almir Sater e Renato Teixeira? Uma das músicas mais lindas da MPB, tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Então, à medida que o tempo passa, 10 anos de casamento, 20 anos, 30 anos, minha esposa e eu vamos completar agora, dia 21 de julho. A gente planejou muito a viagem para a Itália nesse julho. A pandemia, né, roubou nossa viagem, mas depois a gente faz. 35 anos de casamento. Então, não importa quanto tempo de casamento a gente tenha. Agora, quando a gente vai curtindo essa viagem, à medida que o tempo passa, a gente se torna, né, mais parceiro, mais cúmplice, né? Então, ando devagar porque já tive pressa. Quer dizer assim, para que eu preciso, né,
encrencar com isso aqui? Para quê? Então, são os aprendizados que a gente vai tendo. Quantos aprendizados a gente tem que fazer ao longo da vida? Um bocado. Beleza, gente? Vamos terminando por aqui, então? Vamos terminando, mas a questão também não pode ficar engolindo muito sapo, não, né? Que dá problema. É isso aí. Por isso que eu estou dizendo, né? Não é jogar, porque engolir sapo é jogar debaixo do tapete. Aí não, você não discute negócio, mas fica caçada. Aí eu te pego, né? Aí não adianta, né? Agora, quando realmente, né? Aquilo, por exemplo, né? A gente fala muito na sabedoria que diz que a raiva é um presente que o outro tenta te dar. Então, às vezes, para que você precisa aceitar, né? Aquela raiva, aquela coisa? Falando das relações no geral, né? Você não precisa aceitar. Então, se aquilo não... Olha, o que não me faz mal isso, não me faz mal. E a gente vai aprender, olha, calibrar a dança que se aperfeiçoa com o tempo. Aí é a bênção. Maravilha. Pessoal, é o seguinte, eu não sei quantos sabem, mas o pastor Braga ele tem 4 livros escritos e, por incrível que pareça, eu tenho alguns deles aqui em casa que pertencem ao Braga, inclusive, não são meus, não. Eu tenho que pagar para ele. Mas o que vai acontecer? Todo mundo, aonde recebeu o convite, deve ter sido da Jane, tá? Eu vou, ou então do pastor. A Jane vai digitar aqui agora para todo mundo. Deixa eu digitar aqui um e-mail. E os 5 primeiros que mandarem um e-mail para mim, pedindo um livro do pastor Braga, nós vamos providenciar, tem que mandar o nome e o endereço, porque nós vamos colocar pelo correio, por causa do Covid, né? O negócio aqui é tudo correio. Então, eu vou enviar agora, enviei aí para todos vocês, tá? Os 5 primeiros que enviarem um e-mail com o nome do casal e endereço vão ganhar, então, um livro do pastor Antônio. Digita correndo, né? Digita depressa. Um conselho para o recém-casado, para a gente fechar. Braga. Isso, legal. Gente, para recém-casado, construa um belo casamento. Casamento não é uma corrida de 100 metros. Não é. Como meus amigos lá, Leonardo e Dona Sara, 61 anos de casados. Se vocês os virem, vocês vão ver que doçura de jeito que é aquilo. Então, o casamento, gente, não é uma corrida de 100 metros. Eu digo por aí, é um fenômeno também assim das últimas 2 décadas, um fenômeno que se intensificou nas pesquisas de casamentos no Brasil, é a diminuição de tempo do casamento. Então, os divórcios eles foram diminuindo de tempo, né? A pessoa casa, aí não dá certo, já separa. Não. Isso não é um carro que você não gostou e troca. Não, faz de tudo. Até porque é o seguinte, senão você entra no casamento, sai no outro, entra no outro, sai no outro, e você não se resolveu, então não vai adiantar nada. Então, casou, né? Vive intensamente esse casamento. Então, se eu puder dizer para o recém-casado é isso, viva intensamente o casamento. Não desista por cada primeira briga, primeira intriga. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, né? Uma maratona longa, né? Precisa de preparo, de paciência. Mas o fato vale a pena. Muito vale a pena. Gostaria de anunciar, então, que já tivemos 5 ganhadores, viu? Foram os rápidos no gatilho, né? Do Velho Oeste aí. Cid Beto. Sidlene Beto. Chayene Arthur. Juan e Dalva. Renato, acho que é o Renato da Patrícia, vou confirmar. Renato e Patrícia. E o João e a Ruth. São esses. Certo? Então, espere aí que vai chegar na casa. E uma última coisinha aqui, Ali. Quem não conseguiu o brinde e quiser
Adquirir o livro, a gente tem. A gente tem também. Eu não tenho todos os títulos, mas tenho alguns. 25. Tá? E se eu não tiver... 25, A Braga. gente manda pelo correio sempre. É 25, Braga? 20. 20. Pelo correio é 24. Isso. À vista, 20. E se levar os 5? Os 4. Aí o pacote é 100. Os 4 livros e o DVD é R$100. Ok? Então, tá dito aí, tá feito Pode mandar por e-mail. a propaganda. Aí, Beleza, E moçada? ali uma última coisa ali, né? Para um Pedido. casamento de, né, meia idade. Gente, acho que a regra é a mesma, né? Quando você chega, né, na dinâmica de uma meia idade, 23 anos de casamento, ambos ali, sabe que todo casamento viverá essas crises de meia-idade e tudo mais, é época de reposicionamento de mercado, é conjuntura diferente, é aí talvez para muitos é o começo a experiência do ninho vazio. Gente, cada fase do casamento tem que ser degustada, né? Então, degusta essa fase dos 23 anos, dos 25, dos 30, cada fase, deguste cada fase. boa. É isso aí, moçada. Pastor Antônio Braga, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Olha, meus amigos ali, Adriana e Wagner, beleza. Aí, ó. Mais uma vez, muito obrigado. Assim que acabar a pandemia, dá uma passadinha por aqui para a gente jantar ou almoçar, qualquer coisa do gênero. Tá ok? E muito obrigado a você que esteve conosco, tá? Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza... Obrigada a vocês, foi uma bênção. Eu tenho certeza... Gostei muito, gente, estar com vocês aí, viu? Valeu. Se todos nós colocarmos em prática, né, aquilo que foi lá no início da palestra, não adianta você saber todas essas informações importantes intelectualmente, mas se a gente colocar em prática, nós temos uma grande probabilidade de conseguirmos resolver os nossos conflitos, porque nós temos um grande aliado, que é o nosso Deus. Ele inventou o casamento. O casamento é maravilhoso. Se o seu casamento não tem sido maravilhoso, você não tem usufruído de tudo que Deus gostaria que você usufruísse. Então, aproveite esses conselhos, ore a Deus, coloque em prática, e eu tenho certeza que Deus o abençoará como Ele quer nos abençoar a todos. Pastor, nos despeça com uma oração, por favor. Valeu. Eu queria saber o nome dos livros. Sapos fervidos ou ossos dançantes, uma cana rachada, parábola dos caranguejos e as 7 vidas que não temos. E está quase saindo outro, que é Coração de Aprendiz. Nós temos 2. Isso aí é novidade, hein? Estamos escrevendo aí faz um tempo. Maravilha. Então, pastor, por favor, Vamos orar então. Deus amado e Pai, muito, muito obrigado, Senhor, por esses momentos agradáveis aqui, entre amigos, irmãos. Obrigado por essas famílias presentes aí. Queira, Senhor, derramar a Tua bênção sobre cada uma de nossas famílias. Dá-nos, Senhor, a graça de uma boa convivência dentro de casa. Dá, Senhor, com que cada um de nós saiba o quanto é importante respeitar o outro, para que a gente possa ter um encontro maravilhoso cada dia que amanhece, cada noite que chega, cada dia que passa, que a gente possa, com respeito, aprofundar o nosso encontro como casal. Dá, Amém. Senhor, a Tua bênção, cada um de nós, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Eu queria pedir, Valeu, gente! pessoal, antes de sair, eu queria pedir para todo mundo liberar as câmeras, se possível, para a gente fazer um print da tela. E os que ganharam, mandem para mim também um e-mail dizendo qual livro querem. Porque pode ser que vocês já tenham algum. As 7 vidas que não temos, sapos fervidos ou ossos dançantes, Os 2 nós temos. uma cana rachada e as parábolas dos caranguejos nós não temos. Não temos aqui, tá? Mas qualquer coisa a gente pega lá com o pastor Braga, tá bom?
Então, ô, mestre, manda no meu zap o número da sua conta para eu poder te pagar esses livros. Beleza. todos que quiseram liberaram as câmeras para a gente poder fazer um print. 5, 4, 3, 2, 1. O resto da galera não quer. Então vai. Aí, isso Vamos lá? aí, gostei. Todo mundo sorrindo. Ok, tá feito. Da outra. Já foi. Certo, moçada? Mais uma vez, muito Valeu, obrigado gente. pela presença. Obrigado, pastor Braga. E nos vemos em outras oportunidades. Falou? Um abraço. Com certeza, e com fé em Deus. Amém. Falou, um abraço a todos. Quem quiser ficar na sala batendo papo, a gente pode jogar alguma coisa. Tô louca por um convívio social, gente. Tchau, moçada. Fiquem bem, os que estão em Uberlândia, especialmente, se cuidem muito, que a coisa aqui está muito feia. Né? Nos cuidemos para a gente poder fazer uns encontros aí. Mais um pouco. Verdade. Né? Só mais um pouco de tempo. Deus Falou. quiser. É isso aí. Beijo. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.